Nesse vídeo, eu vou te revelar os bastidores por trás da prova do IELTS para que você comece a estudar do jeito certo e garantir, assim, que a sua oportunidade internacional não seja desperdiçada. Eu não te falo isso baseado em teoria de livros, mas porque eu vivo o IELTS e a preparação todo santo dia. Dezenas de alunos chegam até mim desesperados depois de terem caído alguma cilada, com prazo apertando, faltando a prova para entregar, porque começaram sem a clareza que eu vou te dar agora. Portanto, o meu compromisso contigo é um só: te entregar a verdade nua e crua por trás da prova do IELTS. Sem promessas vazias, sem promessas mágicas, sem coisas milagrosas que te vendem por aí. Se você quer entender como o IELTS funciona de verdade, fica comigo aqui nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que ele vai mudar completamente a forma de você enxergar a prova. A primeira delas, o IELTS não é uma prova que basta você ter um bom nível de inglês que automaticamente você vai conseguir uma nota alta. Tem muita gente que trabalha em inglês, vive em inglês, mora no exterior há 10 anos e faz a prova, tira ali um 5,5 e um 6. Isso porque a prova do IELTS te avalia com critérios muito bem definidos, não é no feeling como a gente tem no inglês geral. E a coisa é muito preto no branco, ou seja, se você cumpre os requisitos da tua nota, do teu critério, da nota que você precisa, você consegue sua nota. Se você não cumprir, você não consegue. E isso me leva à primeira habilidade, a prova de speaking. É uma prova que você vai estar de frente a frente com o examinador. Evelyn, uma pessoa, não um computador, uma pessoa, tá? E ele vai te avaliar. Como é que funciona? É a prova mais rápida da prova do IELTS, ela dura de 12 a 15 minutos. E ele vai te fazer algumas perguntas divididas em 3 partes. E algo que você precisa ter em mente é: cada nota tem uma exigência diferente. Muita gente chega pra mim falando assim: ai, Evelyn, eu evito tanto fazer o IELTS, eu tô com tanto medo da prova porque dizem que é impossível, dizem que é muito difícil. Só que você precisa conhecer os critérios da sua nota. O IELTS é uma prova que tolera erros, só que isso vai subindo de acordo com as exigências. E aqui entra o primeiro ponto: Evelyn, adianta eu responder as perguntas, sei lá, sem pausar, sem cometer erros pra eu conseguir uma nota alta? Não. É por isso que tanta gente faz aula de conversação com sentimento, porque assim, gente, é senso comum, né? Parece que você fazer uma aula de conversação pra fazer uma prova que você vai responder as perguntas é de bom tom. Só que a gente tem que lembrar que não é só responder. A gente tem que responder cumprindo aquilo que a nossa nota entrega. E a aula de conversação, o que você vai fazer lá? Você vai conversar. Você vai falar. Não existe ali os critérios que você precisa cumprir, não existe ali ninguém te guiando como é que você vai fazer os elementos que não aparecem hoje na sua nota aparecer. Então você fala, 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 mas você não treina para aquilo que a prova te cobra. Um outro ponto: falar fluentemente, isto é, sem pausa, sem parar para pensar, também não significa nota alta. Existem outros elementos lá que também vão estar sendo avaliados. E se você fala fluentemente, mas nenhum desses elementos da tua nota aparece, você também não vai conseguir sua nota. Uma coisa que eu preciso que você entenda é: você não precisa ser perfeito. O IELTS tolera sim erros. Agora, qual que é a diferença? Conforme a nota que você precisa, quanto mais alta ela for, a tolerância de erros diminui. É por isso que eu sempre falo: tenha em mente qual nota você precisa e saiba o que ela exige de você. E vamos para a próxima habilidade, que é o Writing. Se você vai fazer IELTS General ou Academic, a Task 1 do Writing apenas vai mudar. É composta de Task 1 e Task 2. Evelyn, a Task 2 é a mesma se eu for fazer General ou se eu for fazer Academic? Sim. Como é que funciona? Você tem 20 minutos para a Task 1 e 40 minutos para a Task 2, somando assim 1 hora. O Writing é a habilidade que costuma ser o calcanhar de Aquiles de muita gente. Por quê? É muito difícil alguém ter o writing desenvolvido, porque não é uma habilidade que se pratica e se desenvolve. E ele vai avaliar principalmente a sua lógica e organização e desenvolvimento de ideias. Na Task One Academic você vai ter um gráfico, pode ser não só um gráfico, mas pode ser mapa, pode ser processo. Mas basicamente ali o que ele exige de você é que você saiba descrever os dados, que você saiba identificar as tendências, fazer comparações quando relevante e etc. Na Task One General você vai ter uma carta com uma situação. E o importante ali que ele vai te cobrar é que você saiba contextualizar a situação, se adequar ao tom da situação e descrever situações comuns do dia a dia. Na Task 2, que é uma redação que se assemelha muito aí a dissertativa argumentativa, como se fosse uma redação de vestibular, tá? Muito mal comparando, só para vocês terem uma ideia do que é. Vai exigir muita questão de profundidade,
e coerência na hora da argumentação. Perceba que o principal do writing não tem a ver com os elementos de inglês. E é aqui que muita gente nada, porque na maioria das vezes não sabe como fazer uma análise de gráfico, não sabe o que escolher, como agrupar os dados ali na hora de fazer redação, não sabe desenvolver um argumento propriamente dito. As ideias não têm lógica, não têm coerência. E é por isso que decorar template e estruturas prontas, aquelas que você já viu, ó, estrutura do Band 8 aqui, ó, só fazer isso aqui, não vai te assegurar uma nota alta. Da mesma forma, tem outro problema. Tem pessoas que sabem vocabulário, sabem gramática, decorou muita coisa, link word, só que não conseguem inserir isso tudo dentro do texto porque, justamente, não tem ali uma linha de raciocínio que permita inserir aquilo tudo com tamanha precisão que a nota exige. Então, vocês vão perceber que se você souber gramática, link word, se você souber as estruturas e tudo mais, questão do vocabulário, se você não tiver, por exemplo, uma linha de raciocínio que, pelo que você desenvolve, você consiga inserir aquilo dali naturalmente de uma forma que faça sentido e precisão, de nada adianta saber esses elementos decorados. A linha de raciocínio para desenvolver as tuas ideias é muitas das vezes o que vai ser determinante para você conseguir uma nota mais alta. Vamos à próxima habilidade, a prova do listening. Vai ter um áudio lá de 30 minutos que não vai parar. Evelyn, eu não vou ter chance de escutar outra vez, é uma vez só, acabou. É uma vez só e acabou. Quantas questões? 40 questões, divididas em vários tipos de questões diferentes, tá? Tenho uma compreensão auditiva muito boa. Assisto filme, podcast, não sei mais o que, converso no trabalho. Vou gabaritar a prova? Não. Por quê? A prova do listening vai exigir uma habilidade que é escuta seletiva, que é muito diferente de você escutar, por exemplo, um podcast. Você vai precisar, na prova, não só escutar, mas selecionar as informações no meio de áudio para responder cada questão. E eu lembro que para responder cada questão, tu vai precisar ler a questão. Então, tu tá percebendo que tu vai ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo? E é diferente, totalmente diferente da situação de você só escutar? Além disso, é uma prova, gente. A prova cria situações de pegadinha, faz você se confundir no meio do áudio, exigindo muitas das vezes uma interpretação por contexto, conhecimento de sinônimos e percepção de paráfrases. Ou seja, a prova foi montada e pensada para que só escutar não seja suficiente. Existe uma diferença muito grande em você ouvir e entender palavras em inglês. Outra coisa é compreender o significado, interpretar a intenção, identificar alguma informação relevante e conseguir reagir cognitivamente ao que foi dito. Então, assim, a maioria dos alunos conseguem escutar boa parte do áudio, entender boa parte do contexto, mas não consegue compreender a lógica da conversa. Não percebe ali quando tem uma nuance, uma mudança de ideia, não consegue identificar por vezes um contraste que muda a informação que foi dada, se perde ali em distrações ou não conseguem selecionar a informação correta, apesar de terem entendido que o áudio foi dito. E é por isso que tanta gente tenta estudar para o IELTS escutando podcast e mesmo assim não vê a nota subir, porque são contextos diferentes. O único meio de treino que vai te expor realmente o que a prova vai te cobrar, que não é só escutar, mas compreender e tudo aquilo que eu já mencionei anteriormente, é nos simulados. É ali que vão aparecer as pegadinhas, as diversidades, uma hora fala uma coisa por falar que é outra e você não percebeu a nuance. É ali que você vai conseguir treinar o teu ouvido para aquilo que realmente a prova vai cobrar. Agora um adendo, se você não tem uma boa compreensão auditiva, não são meras estratégias que vão fazer o seu ouvido afiar. E você não vai acertar mais questões só porque você conseguiu reconhecer um padrão. Você precisa sim evoluir a sua compreensão auditiva, melhorando não só o que você escuta, mas a sua interpretação, o seu vocabulário, sua capacidade de identificar sinônimos, comparações. Porque entender o áudio é literalmente a ponta do iceberg. O que realmente vai fazer você pontuar alto é conseguir buscar as informações nas entrelinhas. Vamos à prova de reading. É uma prova que você vai ter 1 hora com 40 questões. É habilidade também que vai ter diferença, assim como no Write, se você for fazer Academic e General. De modo geral e muito rápido, qual que é a diferença? O reading acadêmico é um pouco mais acadêmico, os textos, tá? Vamos lá. E ele vai funcionar com a mesma lógica do listening. Ler as palavras não significa compreender o texto. A prova do reading é uma prova de processamento e compreensão textual, não apenas de conseguir ler em inglês. Vou te dar um exemplo. Pega aí, lembra do dia que você pegou um livro para ler, um negócio, um parágrafo, uma coisa que você estava estudando? Aí você leu o parágrafo inteiro. Em português, tá? Tu passou o olho, tu entendeu. Entendeu cada palavra que estava ali. Chegou no final do parágrafo, falou assim, cara, o que eu li? Não entendi, não lembro. Esse troço era sobre o quê? Não peguei a ideia, não entendi o que significava. É isso.
Entendeu? Existe uma diferença muito grande. Você leu o parágrafo, você entendeu, você conhece todas as palavras, tem em português. Mas você entendeu o que aquilo ali quis dizer? Você conseguiu interpretar? Às vezes não. E é exatamente essa diferença que o IELTS avalia, de você ler em inglês e de você compreender o que você está lendo. E o reading é a prova que você mais vai encontrar estratégia. Tem um monte de tipo de questão e aí você precisa de uma estratégia específica para resolver cada tipo de questão. Mas mesmo assim, a realidade é que muitos alunos conhecem todas as estratégias, de cabo a rabo, sabe todos os tipos de questão, mas mesmo assim continuam perdendo questões. E isso acontece porque as estratégias tentam acobertar, varrer ali para baixo do tapete, uma habilidade essencial para você conseguir uma boa pontuação, que é a interpretação textual. Mais de 95% das pessoas que eu trabalhei preparando para o IELTS não tinham um problema de estratégia, de saber do que tinha que fazer, mas de interpretação textual. Porque de nada adianta tu saber como localizar a resposta, achar, se você cai em todas as pegadinhas, se você não percebe as nuances, se você não consegue interpretar. E ali você continua num ciclo, perdendo 10, 15 questões que fazem uma diferença tremenda de pontuação. Fora os outros problemas de prova, por exemplo, gerenciamento de tempo. Aquela dificuldade que você lê lá as perguntas, e aí quando tu vai no texto, tu não lembra mais o que tu tá procurando. Aí lê o texto, volta nas perguntas. Aí tu não lembra de nada do texto. E nisso vai o teu tempo todo de prova. Ou você tenta ler tudo muito rápido, passa o olho em tudo, não entende a informação, lê o texto todo, mas não consegue localizar a resposta. O que eu quero que você saia daqui percebendo é, para cada habilidade vai existir uma série de dificuldades que você pode enfrentar. E se você não souber como identificar essas dificuldades que estão prendendo a sua nota e tiver um meio prático de tratar isso, muito provavelmente você vai cair no limbo da estagnação. Então, baseado em tudo isso, vamos ao checklist do que você precisa saber e ter em mente para já começar os teus estudos tendo vantagem. Primeiro ponto. Ter inglês bom não é suficiente para você conseguir uma nota alta. Você precisa entender exatamente o que a prova exige de ti e qual que é a lacuna onde você está para aquilo que a prova exige. Isso me leva ao segundo ponto. Só conhecer a prova, conhecer a estrutura, de como ela funciona, o que ela exige, também não vai ser suficiente. Existe um grande abismo entre você saber o que você tem que fazer e você conseguir fazer aquilo no nível que a prova te exige. 3. O IELTS não é um bicho de 7 cabeças, mas isso se você souber exatamente como a prova funciona e o que a nota que você precisa exige de ti. E saber de onde você está partindo, qual que é o gap em relação à sua nota. Quando você tem essas informações, trilhar um caminho até a sua nota fica muito mais fácil. E estudar inglês geral não vai te fazer evoluir no IELTS, e isso por tudo que eu expliquei. A avaliação do inglês geral é completamente diferente do que o IELTS avalia. Tem seus próprios critérios e padrões. Então, a forma de estudar também é completamente diferente. Técnicas e estratégias são meras ferramentas para melhorar o seu desempenho, mas elas não tratam os verdadeiros problemas que fazem a sua nota continuar no mesmo lugar. Uma prova disso é: qualquer lugar que você for, inclusive aqui gratuitamente, você vai encontrar as estratégias e as técnicas para o IELTS. Se fosse assim, todo mundo bastaria ver um vídeo sobre técnicas e tiraria a nota alva sem problemas, mas não é essa a realidade que a gente vê. A prova cobra muita coisa que não é exatamente em inglês. Tem interpretação textual, tem questão de compreensão, tem várias coisas, desenvolvimento de ideias. Então, focar somente em vocabulário e gramática é dar um tiro no próprio pé. Se você tem um nível de inglês básico que eu digo aqui é não consigo me comunicar minimamente, não tenho a menor ideia de como escrever alguma coisa, não entendo nada quando falam comigo em inglês, esqueça os estudos do IELTS por enquanto. Foque em melhorar a sua compreensão, a sua comunicação em inglês primeiro. Evelyn, por quê? Porque do contrário você vai desperdiçar muito tempo. O inglês no IELTS é como se fosse uma ferramenta. Como que você vai conseguir evoluir o teu inglês dentro da prova do IELTS se você não tem a ferramenta primordial que é o inglês? Entende? Toda informação genérica, o jeito de resolver genérico, provavelmente vai te atrasar. Isso porque, como eu mencionei aqui e expliquei para vocês, as dificuldades que você vai sentir são diferentes da dificuldade de outra pessoa e de outra pessoa e de outra pessoa. Notas-alvos também são diferentes. Então, se a preparação que você fizer ou a informação que você está vendo não considera os seus problemas, muito provavelmente ela não vai resolver e vai te fazer perder tempo.
A única e melhor ferramenta para você medir seu desempenho real são simulados. É ali que você consegue ver o que está acontecendo com a sua nota, se está evoluindo ou se não está. Mas um adendo aqui, não estou falando para você sair fazendo simulados loucamente. Se você faz um simulado e tira 5 e você sai fazendo outros localmente achando que você vai melhorar, você vai repetir os mesmos erros que te fizeram estagnar no 5. Então também é preciso você saber ler o simulado. O que é isso? Entender o que aquele 5 me disse. Ah, eu fiquei com dificuldade aqui, ó, na interpretação, não tô administrando o tempo direito, aqui, ó, não tô conseguindo desenvolver bem os meus argumentos. E a partir dali tu precisa tratar aquilo, para que no próximo simulado você veja a sua nota subir e não só replique erros. Agora um alerta. Se você sente que você vem estudando, você sente que você não está evoluindo, você não tem a menor ideia de qual nota você está tirando, às vezes você nem faz simulado, procure ajuda imediatamente. Ignorar os fatos e ignorar para onde esse caminho está indo vai acabar colocando o seu processo em risco. Se você ficou até aqui, você está iniciando o seu processo do IELTS 99% à frente da grande maioria das pessoas, até mesmo daquelas que já estudam para o IELTS há meses. Isso porque a maioria das pessoas só descobrem esses fatos que eu conversei com vocês depois de terem investido dezenas de milhares de reais, terem perdido prazo e a grande oportunidade no exterior. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer como a prova do IELTS realmente funciona. É basicamente um jogo de entender onde você está, quais habilidades você ainda não cumpre e ter uma maneira de desenvolver essas habilidades para conseguir pegar a sua nota. Se você não me conhece, eu sou a Evelyn e hoje eu trabalho ajudando pessoas que em sua maioria já estudam para o IELTS há bastante tempo, mas ainda não conseguiram alcançar a nota. E o foco da mentoria, do acompanhamento, não é te entregar material, dizer o que você tem que fazer e estratégias e dicas, mas identificar exatamente por que a sua nota não está subindo, por que você está partindo daquele ponto, o que a gente tem que desenvolver e trilhar um caminho através de estudo direcionado e acompanhamento individual até a sua nota. Então, se você tem um processo em andamento que depende da prova do IELTS e quer começar a estudar de uma forma eficiente, sem perder tempo estudando no escuro, tem um link aqui na descrição que você pode entrar lá e entrar em contato diretamente comigo para eu entender como que eu posso te ajudar a chegar na sua nota. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal e dar um gostei aqui para eu saber que o conteúdo que eu produzo é relevante.